Bom, então vamos começar aqui com a nossa sequência. Nós estamos aqui no livro do Nick Rogers, então, na página 35. Mas na verdade eu quero falar de como é que a gente pode explorar um pouco mais aquelas listas que nós falamos na quinta-feira, na última vez. E só que para a gente poder dar uma repassada, então a gente tinha um exemplo lá do livro, ele tinha um recorde lá e um recorde tem um tipo inteiro e aí ele já pega um generics aqui, ó, declara um recorde, uma constraint para aquela classe dizendo que ele tem uma constraint para um recorde, pode ser qualquer tipo de recorde. Estão vendo aí hoje, né? Hoje estão. Ah, beleza. E E aí ele vê, ó, por exemplo, tem um outro exemplo aqui que é interessante, que ele diz de um genérico, mas assim, sem tipar nada, entendeu? Ele não diz se é uma classe, se é um recorde, se é uma interface, ele não diz nada. Isso significa que esse tfull que tem aqui, ele aceita qualquer coisa, pode ser recorde, pode ser classe, pode ser interface, pode ser um primitivo, uma variável primitiva, ele aceita qualquer coisa aí. Ele não diferencia o tipo de lista, o tipo de objeto ou primitivo que vai associar com ele. Ele não está diferenciando nada, porque ele não fez nenhuma constraint daquilo que ele aceita. Diferente de quando ele diz assim, ó, por exemplo, ter some class, ele diz assim, ó, eu tenho uma constraint, eu só aceito se for record. Ou seja, não aceita classe. Então, nesse caso, ele aceita todos os tipos possíveis. Também tem para interface a mesma coisa. Ó, ele está dizendo de uma interface que aceita qualquer tipo, nesse caso. Então, ele tem a my interface, aceita, pode ser um record, pode ser uma classe, ele tem aqui uma variação que não fixou, não determinou se tem limitação ou não. E aí a gente vai começar a explorar um pouco as listas propriamente. Os tipos de listas que nós temos são essas que ele coloca aqui. Tem algumas que são mais importantes, eu acho que a gente usa no dia a dia. Alguém tem alguma experiência com alguma delas para a gente poder começar talvez por algum ponto dessas listas aí? Vamos tentar explorar um pouco. Opa! Vamos tentar explorar um pouco essas listas aí. Hoje, ao contrário de outros dias, eu vou usar aqui um FireMonkey aqui, tá? Opa. Eu sempre usei os VCLs nos exemplos, mas hoje eu vou usar um FireMonkey. Na verdade, porque eu estou querendo eu queria implementar uma funcionalidade para vocês verem que no VCL eu não sei fazer, eu só sei fazer no FireMonkey, por isso, tá? Vamos salvar aqui o nosso projeto. Então vamos colocar aqui naquela nossa pasta lá que vai para o Git. Exemplos. Tá aqui, ó. Esse aqui é o que vai para o Git. Aqui vamos colocar que ele é um fmx generics ou listas, né? E aqui o nosso projeto. Esse projeto listas. Eu acho que é quando a gente está transmitindo e gravando, eu acho que tem alguma coisa que fica mais lento. Deve ser isso. Bom, então nós vamos começar aqui com o nosso projeto. A nossa ideia é a gente explorar um pouco esses itens da lista. Nós falamos do TList e nós falamos do TObjectList. Vocês lembram qual a diferença um do outro, a diferença básica? TList é mais primitivo, né? O TList você não tem
a lista não controla quem que é o dono da classe que ele está empilhando na lista. E o teu Object List tem a possibilidade de que ele mesmo gerencia a destruição dos objetos que estão lá. Vou criar aqui uma classe e vou colocar aqui só assim, ó, nome para ela. E vou dizer que nós queremos ter uma lista dessas classes, só para a gente poder começar aqui. Então vai ser aqui a minha flista, vai ser do tipo T Object List, e agora nós vamos dizer que nós vamos aceitar aqui um T base class aqui. A nossa lista está aí. Todas as vezes que nós precisamos usar generics, eu preciso adicionar aqui em cima a unit que trata disso. Então já temos aqui compilando com a nossa base, mas nós não criamos ainda a nossa lista propriamente, né? O que é possível fazer numa lista? Uma das coisas que é possível é adicionar itens à lista. Então vamos colocar aqui, ó. Como é que eu crio, como é que eu adiciono? Agora eu estou no FireMonkey, eu tenho que lembrar que eu estou aqui para baixo. Adicionar. Então, para me adicionar um item à lista, eu venho, crio o record, o registro, né? O objeto T, como é que chama? Base class. Crio ele. Eu já posso dar um nome para ele. Um nome. Aqui. Vamos colocar aqui. Lista. E só para a gente poder ver que tem coisa diferente acontecendo. E aí nós vamos adicionar esse objeto aí na nossa lista, obj. Bem, só que eu não criei ainda a lista, né? Tem que inicializar a lista, não está instanciado ainda o objeto. Então vamos fazer com que ele entre aqui, ó. Uma das propriedades, um dos parâmetros que ele tem é se ele controle de memória do objeto se é owned. Tá vendo essa primeira opção aqui, ó? Essa primeira opção diz se a minha lista é que vai gerenciar os objetos que serão criados. Ou seja, quando ela sair da memória, ele também retira os objetos criados também da lista, vai destruindo tudo que é aquilo que está na lista. Aí eu não preciso ficar dando free nos objetos, fazer isso. Essa é uma das vantagens do teu Object List. Enquanto que no TList eu não tenho essa funcionalidade, né? É isso que nós falamos no outro dia. Vamos ver se isso funciona. Não tem muito. Você pega, destrói referência dos objetos e os objetos também. Não entendi. O list ele não destrói o objeto, destrói só a referência do objeto na lista. Né? O TList, quem tem que se encarregar de destruir os objetos da lista é o código, manualmente. Manualmente. Então, eu não preciso dar um free nesse objeto que foi criado aqui, entendeu? Basta eu mandar remover ele da lista ou destruir a lista, dar um free na lista, que os objetos já vão junto também. O teu Object List ele se encarrega de fazer isso. Vamos ver se isso é verdade, se está lá no código. Puxa, legal se a gente fosse para lá, né? Teu Object List. Object List, create, destroy. Cadê os objetos aqui? Override.
Olha lá, ó, tá vendo? Ó? Ele tem um notify lá que vai deletando, vai fazendo dispose off em cada um deles. É aí que ele está fazendo isso. Ele pergunta, ó, eu estou tratando da lista, eu sou responsável pela lista? Sim, sou responsável. Está removendo? Sim, está removendo. Então, dá um dispose off nele. Isso provavelmente está ligado a... Aqui deve ter um método aqui que dá notificação para ele. Bem, é para estar aí, porque ele tem ele executa esse processo. Não vamos delongar muito aqui, senão a gente fica muito tempo. Mas o teu object list é essa característica dele, que ele destrói os seus próprios itens. Vai dando free neles automático. Como é que a gente pode aqui verificar que essa lista está realmente sendo adicionado de informações? Já que quando eu estou compilando, eu não estou vendo que isso aqui está se movimentando, né? Estou adicionando aqui, ó, não está dando erro, mas e aí, tá realmente adicionando alguma coisa ou não? Então é para isso que por isso que eu chamei um FireMonkey aqui, né? Vamos colocar um grid aqui. E aí, Maurício, como é que faz agora esse grid aí? Você não vai ligar ele com... Ah, não. Você que tem que usar PO, meu irmão. Ué, não ria, não. Não é porque eu uso código que eu fujo do PO também. Eu fujo do arrastar e soltar também, né? Ah, é, né? Vamos lembrar disso, viu? Não é porque eu codifico bastante que eu sei tudo também. Também arrasto e solto também, né? Então a nossa ideia o que é? Mostrar aquela lista nesse grid aqui. Puta, ferrou, hein? Ah, certo. Vamos lembrar disso. Ferrou, hein? Bem, como é que a gente faz isso aqui no FireMonkey? Quem que pode me ajudar aí? Eu não sou muito bom nesse negócio aqui não, hein? Ó, vamos pegar isso aqui, ó. Como eu tenho uma lista, eu tenho que criar um adapter aqui, ó. Ó, isso aqui não tem nada a ver com lista, tem a ver com de como coloca uma lista no FireMonkey junto com junto lá com o grid, que o adapter e tal. Como é que a gente vai enxergar essa lista lá, né? Tem a ver com isso. Josiel. Ô, Josiel. Oi. Tá ouvindo, né, o que ele tá falando, né? Estou. Tá certo. Minha testemunha, hein? Então, olha, aqui nós vamos dizer o seguinte, que o data source dele, como se fosse no banco de dados, o source dele vai ser a nossa lista. Então, flista. Existe uma questão quando você está trabalhando com FireMonkey, que a lista é chamada antes do create, eu acho. Vamos ver se isso é verdade. E aí dá umas confusões aqui, né? Vamos ver quem que chama antes. Olha lá, ele primeiro veio para criar esse evento do adapter. E depois ele vai entrar no create. Isso aí é um problema, tá? Se a gente não observar. Porque ele está mandando adicionar uma lista que não foi inicializada ainda. Tá vendo aqui, ó? Vocês notaram? Aham. Ó, agora que ele foi criar a lista. Vai dar pau, claro. Aí, agora eu não tenho item nenhum mostrando aqui. Não adianta eu adicionar, ó. Ou seja, isso aqui eu apanhei bastante, mas depois eu aprendi assim, não adianta eu criar aqui, eu preciso criar aqui, ó. Beleza? Vamos ver agora o que ele vai fazer. Beleza. Coloca o free aqui embaixo. Sacaram aí, ó. Onde que é
o negócio. Vamos tocar aqui. Ó, agora eu fecho. Ó, não dá mais erro, tá vendo? Porque o owned agora é false, ou seja, o bind não está fazendo o controle da lista. Quem está fazendo o controle da lista é a própria lista. Bem, só que continua não aparecendo, né? Por que que não aparece? Porque quando eu adiciono a lista, ele não está dando um refresh na parte visual. Então eu preciso fazer um refresh aqui, ó. Adapter. Adapter bind. Aqui ele tem um interno adapter e ó, tem um refresh aqui, ó. Pelo FireMonkey. Ó, veja que isso aí não tem muito a ver com a lista, mas tem a ver como é que você interage a lista com o resto das coisas que você está trabalhando. Então, por exemplo, se eu estou aqui e eu quero excluir um item, como é que eu sei qual é o item que eu vou excluir? Eu tenho que pegar esse cara que está selecionado aqui dentro. Se fosse um dataset, eu ia no dataset corrente e pimba, é ele mesmo. Mas no grid que está na lista... Aí pelo índice? Pelo índice, exatamente. Então você tem o que aqui para poder usar? No string grid, você tem um cara lá chamado de row. Olha lá, o row é o cara que está selecionado, em qual linha que ele está. Só que a gente quer que a gente só deletar se a linha estiver dentro de um range válido, né? Não quero ficar deletando todas as linhas. Então agora eu posso fazer o que? Delete. Ó, esse é outro método que tem lá na lista. Deleta a lista. Bom, depois que deletou, a gente precisa fazer um refresh. Vamos ver se funciona. Ó, vamos deletar esse 57 aqui, ó. Apagou. Ou seja, o que que nós fizemos? Quando eu coloquei, sinalizei qual que era a linha, esse row mudou para esse número da linha que está aqui, para esse índice. E pedi para ele deletar aquele item da lista. Exatamente aquela posição onde está marcada. Eu não sei se é um bug ou não, um negócio que de vez em quando, ó, sumiram dois. Então ficou um em branco e outro ficou sem a lista. Mas se eu adicionar, eu tenho 1, 2, 3, eu tenho 4 porque eu tenho um fantasma aqui, tá? Se eu adicionar uma vez, ó, tem 5. Ou seja, na verdade, ele não deletou, ele não apagou 2 conforme mostrava na lista, ó. Você já viu isso, Maurício? Pô, triste isso, né? Como é que o cara vai saber? Ó, pra mim isso aí é algum rolo, entendeu? Eu não olhei. A versão 5. E tu tá dando refresh, né? Quando apaga, né? Tô dando refresh, exatamente. Eu não sei o que é isso não, entendeu? Mas eu notei que... Ó, tá vendo? Eu cliquei uma vez. Você quer ver? Vamos colocar um count aqui pra gente ver se ele deletou. O que que ele fez, ó? Vamos colocar um contador aqui. Era bom também saber se isso acontecia no list view. Você tá com string grid aí, né? Será que no list view dá mesmo pau, hein? Apaga 2? Não sei. Mas é só apaga no visual, tá? Só no visual, né? Só no visual. Vamos ver se isso aqui... Mesmo assim é estranho, né? Botar um contador, tem como saber a quantidade de itens. Exatamente. Ó, vou colocar aqui, ó. É sempre no último, tá? Quando eu apago o último,
Ó, ele diz que eu tenho 6, ó. Lá na lista tem 6 ainda, mas só tá me mostrando 5, ó. Ó, agora eu tenho 5, mas só tá me mostrando 4. Aí quando eu mando adicionar, aí ele mostra todo mundo de volta. O cara, depois do refresh, ele pode fazer uma varredura de novo nos itens para preencher? Não deveria, né? Não faz sentido você fazer 2 vezes. Refresh é refresh, né? Ué. Já tá carregando. Bom, então vamos ver aqui, ó. Se eu pegar aqui no meio, não acontece isso, tá? Eu tenho 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu deletar aqui no meio, ficam 6 e mostrando 6. O problema é quando é o último. Ó. É sempre quando é o último. Então, eu continuo tendo 5 na lista, mas tem um que não aparece. Se alguém descobrir Se alguém descobrir como faz isso aí, eu também quero aprender, tá? Ou seja, ele está lá na lista, tá? Só que o visual não está representando isso. Eu acho que para mim, assim, que eu não conheço direito, mas para mim é algum bug aí. Bem, então um outro método que nós temos lá na lista é o delete. O delete, né? Ou delete, quem quiser aí. É bom depois testar no List View, ver se faz isso. No List View? É, no List View. Né? Depois você pega o exemplo e bota pra gente ver. Bom, o que mais Será? Pode falar. O que mais que a gente pode acionar de uma lista? Vamos começar a pegar outros recursos que tem numa lista aqui. Por exemplo, uma situação aqui que a gente adicionou o objeto, criou o objeto, deu valores para ele e depois empilhou na lista. Eu poderia ter um ADD que já criasse o objeto direto. Isso iria facilitar um pouco a minha vida na hora de codificar. Não precisava ficando criando objeto e depois dando um ADD. Ou seja, será que eu não poderia fazer assim, ó? Flista add. E aí vem aqui embaixo o nome lista 2. Não iria facilitar um pouco a codificação? Quando é simples assim, que tem pouca coisa na tela, a gente quase não nota, né? Mas se eu tiver que fazer isso muitas vezes, então aí nós temos a solução que é reescrever esse método aqui, ó. Escrever um overload para ele, fazendo com que ele retorne um item desse tipo já criado. É uma maneira de fazer isso. Então poderia... Aqui eu teria que mudar um pouco, que eu teria que pegar assim, ó. Então, e aí tem a ver com generics, né? Você pode vir aqui e falar assim, minha lista base. Aí eu posso fazer uma herança do teu object list e já dizer que ela vai receber tBase class. Ó, isso aqui é a mesma coisa e fazer isso que está aqui embaixo. Até aí tá tudo igual, tá? Não mudamos nada. Ou seja, aqui também eu tenho que criar agora otlista base. Por enquanto é isso aí, não mudou nada ainda. Não vai compilar porque tem aquele erro lá, ó, tem o erro do ADD aqui. Então vamos pegar agora e vamos implementar o ADD. Veja o que eu estou fazendo, uma herança da lista usando generics para criar um outro objeto que já sabe qual objeto que ele vai receber. Então agora aqui nós vamos ter assim um function add e ele vai retornar um tBase class. Vamos criar ele aqui, ou seja, ele vai ser um result de tBase
class create. Tá feito. Agora vai funcionar, tá? Porque agora eu tenho um método que retorna tBase class. Pode ser que eu precise de um overload aqui, tá? Porque ele já existe um ADD na classe base, na classe no tObjectList e com outro tipo de assinatura. Então pode ser que eu precise daquele overload ali. Ou seja, agora eu posso fazer isso aqui, ó. Fazer uma lista 2. Eu não preciso mais. Esqueci de colocar ele na lista lá, tá? Na hora que eu inserir. Então, se eu vou substituir as funcionalidades, eu preciso também acrescentar um inherit, pegar lá do pai e adicionar um result. Tudo isso só para eu poder matar esses códigos que nós estávamos criando aqui. Vamos ver se isso funciona. Carregou. Adicionar lista 2. Excluiu. Continua funcionando tudo. Só que o último fica uma sujeira lá. Bom, então aqui o que nós estamos fazendo? Nós estamos mudando o funcionamento do tObjectList para responder com outras necessidades que a gente tenha. Eu já estou fazendo herança aí. Como a gente já falou bastante de herança, vamos pular para frente. As listas base, você geralmente também tem necessidade, às vezes, de procurar alguma coisa lá dentro. Então, por exemplo, eu quero procurar todo mundo que está com um determinado valor. Já que é nome, talvez eu queira uma hora procurar todo mundo que tem um nome tal. Quer dizer, que item é da lista que tem um nome tal. Então a gente poderia aqui assim, ó. Vamos colocar um edit aqui. E aqui nós vamos colocar um botão também. Ou seja, nós vamos digitar alguma coisa aqui. Ora nós vamos adicionar, ora nós vamos procurar. Vamos ver como a gente faz isso aí. Vamos pegar nosso botão, vou mudar o caption dele aqui, text. Então aqui é procurar. E o adicionar, eu vou alterar ele para a gente usar não mais o que está no fixo, mas agora nós vamos colocar o edit lá. Edit 2 text. Ou seja, vamos ver como é que ficou. Então nós vamos adicionar a BBB, beleza? Agora nós estamos adicionando o texto. Vamos pegar aqui o procurar. Agora nós queremos procurar. Bom, como é que eu procuro numa lista? Eu posso usar um for, posso usar um for in. Então eu poderia, por exemplo, ter um classe base class. E poderia fazer um for in aqui. For in, que é o IT, a minha lista. E se ter nome for igual a edit 2 text, o que a gente faz com isso agora? Vamos ver se a gente seleciona no string grid. Sabe fazer isso, Maurício? Eu não sei fazer não. Eu nunca tentei não, porque eu fiquei usando mais o ListView. O ListView tem isso aí automático, você habilita um seixo lá nele, nas propriedades, e ele já faz isso pra ti, sabe? Mas aí não ia ter graça, né? Aí não é PO, né? Quer dizer, a PO já foi programada.
Eu não sei se o item aqui, o item não tem qual que é a posição dele. Então eu vou colocar aqui, ó, que ele é... E vou incrementar ele conforme ele vai passando, tá? Ou seja, se eu achar... É que não me ocorreu nenhuma outra ideia de como fazer isso, né? Será que dá para fazer isso? Vamos ver. O roll, ele traz exatamente o que está escrito? Não sei. Eu não conhecia direito também, não. A BBB. Ah, como é que a gente dá um refresh aqui agora? Vamos ver o que ele fez. Procurar. Então... Vai dar no adapter de novo, não? Hã? BBB. Vai dar um refresh de novo no adapter, não? Será que agora a gente tem que dar um refresh no string grid? Se eu fizer no adapter, ele recarrega o adapter, né? Ah, ele vai recarregar tudo, né? Será que tem refresh aqui? Lá tem refresh? Aqui não tem. Tem roll, alguma coisa? Tem não, né? Roll é inteiro, tá vendo? Roll não é string, tá vendo? É, mas aqui o i também é inteiro, ó. Mas você viu que ele não atualiza pra mim qual que é o que tá com foco? Tem que ter outro jeito de fazer, né? Eu acho que sim. A não ser que você fosse procurar pelo índice, aí... Por inteiro, né? Aí era pau na pau. Agora, string, eu não sei como é que ele traz a string que tá escrito lá. Então vamos ver qual que é o... Aí diz que eu tô na posição 0 aqui, ó. Vamos adicionar mais um. Adicionar. Quero procurar o BB. Tá na posição 1. Se eu procurar A, tá na posição 0. CCC, tá na posição 2. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui, ó? Nós estamos fazendo esse looping aqui e procurando o mesmo. Veja, com for in eu posso pegar direto o nome da minha classe que está ligado ao meu generics aqui, ó, com a minha a lista base. Eu consigo varrer ele direto. Como ele retorna cada item é um tbase class, então eu tenho lá um nome. Se eu tenho um nome, eu consigo comparar. Então o que está fazendo basicamente aqui é varrendo todos os itens e comparando, né? Você não consegue pegar o índice, não? Cada item? Não entendi. Dentro do for-in, lá cada item que está rodando dentro do for-in, você não consegue capturar o índice, não? Para não precisar da variável aí? Como seria isso? Eu acho que não. Porque eu não tenho a posição... No tCollection eu teria isso, porque eu tenho um index lá no tCollection, mas na lista eu não tenho qual é a posição que está o objeto. O tBaseClass não tem qual é a posição dele dentro da lista. Eu precisaria ter isto, né? Ou então eu teria que varrer em cima do string grid direto. O componente está marcação ali, né? É melhor assim mesmo. Se tiver outro jeito, eu não sei como que é não, entendeu? Pra mim não dá, porque você tá em cima desse objeto aqui, ó, e esse objeto não tem qual é a posição dele dentro da lista. Então você tem que ter um outro mecanismo de procurar isso, né? O que você poderia também é você ter uma implementação aqui de um find, por exemplo, que você passa o texto e ele retorna qual que é a posição dele. Então talvez isso é uma implementação mais elegante, né? Então aquele for in que está lá viria aqui para dentro. Essa mesma ideia do que tem aqui, ó, viria aqui para dentro. Então
aqui eu poderia dizer o seguinte, ó, o i. Agora eu vou fazer com for normal, só para a gente poder ver a diferença. Count menos i. E aí aqui eu tenho item. E aí nós já estamos falando também de que agora ó, o item ele volta já o tipo de objeto, também é uma característica do generics, isso. E agora eu já posso retornar a posição. É importante, quando você está fazendo esse tipo de busca, que você diga alguma forma de quando é que não encontrou item. Então, uma maneira que se você olhar nos objetos que o Delphi implementa, que o embarcadeiro manda para a gente já nos códigos fontes, sempre que você tem uma lista, se retornar -1 é porque ele não encontrou o item. É meio padrãozão isso, é um jargão lá que você vai encontrar em todos os códigos de listas. E se você encontrou ele é maior ou igual a 0, então ele retorna o item da lista. Feito isso, agora eu poderia simplificar um pouco essa lista. Eu poderia dizer o seguinte, ó, ao invés de escrever tudo isso daqui, eu poderia ter só um i. Agora a minha lista consegue localizar um edit 2. E se for maior ou igual a 0, então eu poderia posicionar o grid lá, imaginando que talvez isso funcionasse no grid, né? Ou seja, o que nós fizemos? Levamos a implementação para ter lista base por herança e implementamos um método de procurar lá. Então, coisas assim são coisas que você consegue estender as classes. Você tem uma limitação que uma vez você declarou ter base class, você tem dificuldade de mudar isso. Quer dizer, não é muito simples você pegar agora e no meio do caminho querer usar uma outra classe. Por exemplo, isso é uma limitação do generics, né? Digamos que eu venho aqui e digo assim, ó, a minha lista vai ser do tipo class, né? O 2 não, class. Mas aí, se de repente eu resolvo colocar um class 2 que é um filho, não é possível adicionar. Ele não aceita fazer isso. Eu posso muitas vezes fazer um cast para baixo, mas eu não posso fazer para cima. Então isso é uma limitação. Então, enquanto que uma lista normal, umtlist, você não tem essa limitação. Você pode ir colocando qualquer tipo de objeto lá. Mas você ganha uma dificuldade, que você não sabe que objeto que está na lista. Aí você vai ter que sair perguntando. Se eu colocar o class 2 na lista do genérico, ele não ia aceitar? Se eu colocar o class 2, eu estou mudando o tipo de objeto que ele aceita. Eu tenho que mudar as implementações também. Então, por exemplo, ele já começou a reclamar aqui, ó. Por quê? Ele está dizendo que o meu bind está sendo feito em cima de class. Então eu tenho que colocar um class 2 aqui também. Então eu tenho que criar não mais um class para adicionar, porque ele não aceita adicionar um class. Então eu também vou ter que retornar um class 2. Em outros tipos de implementações você não precisaria fazer isso. Talvez quando começar a olhar melhor, talvez você vai entender a ideia. Mas você fala assim, bom, agora eu posso usar como tBase class? Aí você pode descer, mas você tem que fazer um cast de volta. E se você tiver alguma situação que você queira acessar a propriedade como se ele fosse de class, você tem alguma implementação diferente, você já não iria conseguir fazer. Você pode até descer, mas você não pode subir. Né? Isso é uma coisa que no livro do Nick, ele fala sobre isso também. Ele fala que há uma limitação sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui.
problemas com genéricos, ó. Aqui ele lista algumas coisas que ele nota que uma delas é que ele fala assim, ó, que ó, acrescenta drasticamente a quantidade de códigos que o compilador tem que gerar. Porque todas as vezes que você declara uma lista, ele tem que fazer uma outra cópia da própria lista. Quer dizer, ele não reaproveita aquilo que já está carregado na memória. Ele tem que sempre criar uma outra área. Ele também fala que ele não aceita covariância e contravariância. O que é isso? É você fazer de pai para filho ou de filho para pai. Ele não aceita você navegar para cima ou para baixo nas classes herdadas ou nas heranças que você tem. É isso que ele está falando ali, entendeu? Então isso ele coloca como sendo uma das limitações da implementação de generics no Delphi. Porque pode ser que em outras linguagens não tenha essas limitações. Tinha um outro negócio que eu vi aqui que era interessante. Agora pulei aqui. Essa daí são limitações que ele coloca como sendo desvantagens de usar genéricos. Né? Mas tem uma grande vantagem que você está tipando o tipo de objeto que está indo lá. E isso facilita na hora de codificar. Né? Porque a gente está fazendo código que, por exemplo, vai fazer um for. Vai fazer um for, não preciso ficar fazendo cast. Eu posso ir direto na lista, lá nos itens, e eu já retorno o tipo de objeto que estou trabalhando. Isso não precisa de ficar fazendo cast como acontece no tCollection. Perguntas? Quem tem perguntas? Ou eu estou sozinho? Não, tá não. Tô não? Ok. Ó, ele também... Ó, marido. Sim. Pode falar. Do jeito que você fez aí, você consegue selecionar os itens e montar uma segunda lista, né? Daquela forma ali. Fala mais um pouco para mim. Fala mais um pouco para mim. Se eu tivesse que montar uma lista de compras. Uma lista de compras. Para escolher de uma lista que já existe, montar uma segunda lista. Tirando itens de uma e transferindo para outra. Você teria que fazer cópia delas, né? E criar elas de novo. Você tem que criá-las de novo e atribuir os valores de uma para ficar igual a outra. Não é só copiar, entendeu? Quando você está falando de objeto, você não copia o objeto. Se você tentar trabalhar objeto com objeto, você leva a mesma referência. Não sei se você entendeu. Porque quando nós estamos falando de variáveis do tipo inteiro, do tipo string, do tipo double, nós não temos o endereço físico da variável. Nós vamos fazer, toda vez que você vai usar, você faz outra cópia, a não ser que você determine que ela seja um parâmetro var, por exemplo, né, que aí ele é por referência. Mas toda vez que você faz passa ela para outro lugar, ela é uma outra cópia, não é a mesma. Mas no objeto não acontece isso. No objeto, quando você passa um parâmetro para outro, ele passa a referenciar na mesma memória, que isso é parâmetro por referência. Então não adianta você passar um item de uma lista para outra lista, porque ele continua sendo o mesmo objeto. A não ser que você queira isso, entendeu? Queira montar duas listas do mesmo objeto, mas não me parece que faz sentido assim, sem saber o escopo. É só a referência de memória do objeto. Porque sempre quando você tem uma classe, vai a referência do endereço de memória daquela classe, da onde ela está instanciada. Então quando você passa o parâmetro, etc, e vai andando, mesmo que você passe para outra lista, o objeto continua sendo o mesmo. Então você vai passar a ter duas listas apontando para o mesmo objeto. Pode dar uma confusão legal isso. Né? Um exemplo bom é criar botões dinamicamente. Dá para fazer também, ler todos os registros dessa lista e criar esses botões. Né? Sim.
Dá sim. Eu fico imaginando assim, você está falando aí na prática, na nossa realidade. Assim. Uhum. É o próximo artigo, esse letra, né? Posso seguir em frente? Pode. Alguém mais quer perguntar? Ó, aqui eu já estou olhando no help que ele tem, ó, ele tem um add hand. O add hand ele pode inserir uma lista de objetos simultâneos. Assim. O add geralmente ele insere um objeto só, mas um hand você pode dizer um array de objetos que você instanciou. Então você insere todos eles de uma vez só. Você não precisa ficar fazendo um a um. Eu vou fazendo isso enquanto você explicava, olhando os exemplos do Delta. Se a gente explorar bem. Você também tem um que é importante, que é o clear. O clear é limpar a lista. Ó, isso é legal da gente fazer aqui, né? Esse aqui dá pra ver bem. Já vamos colocar aqui um clear aqui, ó. Ou seja, o que vai fazer o clear? Vai limpar a lista, né? E aí vamos fazer um refresh. Se alguém descobrir aquele bug lá do refresh depois, não esquece, hein? Vamos adicionar aqui. Clear. Acabou. É isso, entendeu? Dá para fazer um interface com todos esses métodos. É comum em todas as listas. Exatamente. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui que é relevante. Deletar nós já falamos. Ó, igual você tem add range, você tem delete range também. Ó. Destroy é igual dispose of, né? Você também tem para perguntar se um objeto é igual a outro. Então você fala assim, ó, esse meu objeto que eu tenho é igual a tal. Aqui provavelmente ele está comparando lista com lista, provavelmente. Né? Ele quer saber se o objeto que você está tratando é igual a alguém que já está lá na item aí. Quase todos os objetos eu acho que tem isso hoje, né? Não só a lista, a própria classe. Eu acredito que esse é da classe base. Depois de poder dar uma olhada nele, talvez. Exchange é você trocar um objeto de posição. Aí ele fala que é fazer swap. Swap é você trocar. Você tira, pega um objeto que está na posição 1 e muda para o 0, pega o 0 e coloca no 1. Você fez um exchange, você trocou eles de posição. Isso é muito usado quando você precisa ordenar uma lista. Você quer colocar eles tudo em ordem crescente. Então você vai precisar trocar alguns objetos de posição. Aí todas as escolas de programação ensinaram, né, como é que você faz a ordenação de listas, né? Eu não vou nem me aventurar a fazer isso porque não é minha praia não, tá? Extrair, ó, remove e retorna o item da lista. Então você não só obtém o objeto que está lá, mas você também remove lá da lista. Veja que é importante, às vezes, conhecer esses detalhes assim. Eu não conheço tudo isso aqui não, tá? Quando eu preciso de alguma coisa, eu sei que todas as listas têm esses tipos de métodos. Aí eu venho aqui no help e dou uma olhada aqui. Um outro que é importante é o index of. Também quase todas as listas têm isso. Que é você procurar um elemento dentro da lista. Ó, você passa qual que é o elemento, que no caso lá era o TBS Class. Você diz qual que é o TBS Class que você quer procurar e ele te diz qual é a posição da lista que ele se encontra. Isso também é um cara que é importante. E também é um padrão, você sempre passa um parâmetro e ele retorna um inteiro. Todas as listas têm isso no index_of. Então, se um dia você resolver implementar um index_of para algum outro tipo de objeto,
tenha em mente que ele vai procurar alguma coisa e retorna um inteiro. É importante manter esse padrão também, né? Porque assim, toda vez que você olha um objeto, você já sabe o que faz. Inserir um objeto. Inserir é diferente de ADD. O ADD, ele empilha o objeto lá no fim da fila. O insert, você diz que posição da fila você quer inserir aquele objeto. Então você pode ter uma lista e quer inserir um objeto no meio deles. Você consegue fazer isso. Vamos fazer isso para a gente olhar? Que horas que nós temos? Bom, então aqui nós vamos inserir numa posição da lista. Inserir objeto. Ou seja, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o row. Então vai ser assim, ó. Lista, insert. Aí nós vamos pegar a posição do item que nós estamos no string grade. Row. E vamos... E agora? Agora eu preciso criar o objeto aqui, ó. No caso, nós estamos trabalhando agora com o BS Class 2, né? Eu crio ele. E vamos adicionar aqui, ó, o objeto. E nosso refresh, cadê nosso refresh? Tá aqui.